Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Hoje um programa inédito para você que nos assiste pela TV com o casal Fábio e Aline. Eles vão estar compartilhando com você, caro telespectador, vários assuntos da sua vida pessoal e eu tenho certeza que a história deles vai se encaixar na sua situação. É uma história fantástica que foi reconstruída das cinzas, foi reconstruída do nada e vocês vão ver aquilo que Deus pôde fazer na vida desse casal. Então, estamos aqui com o Fábio Lopes Santos, ele tem 29 anos e é consultor de vendas. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado. Estamos também aqui com a Aline Lopes Oliveira Santos, ela tem 33 anos e é empresária. Seja bem-vinda, viu, Aline? Obrigada. É um prazer receber vocês aqui. Eu tenho certeza que a história de vocês vai ajudar muitos casais que estão, porventura, passando por qualquer dificuldade. Eles são casados há 3 anos e eles têm 2 filhos. A Maria Luísa com 6 anos e o Tobias com 2 anos. É isso mesmo, né? Isso. Ok, muito bem. A nossa conversa vai começar lá de trás, lá no passado de vocês, para a gente construir todo um contexto aí. Mas como é que vocês se conheceram, Fábio? Bom, eu e a Aline nos conhecemos na empresa onde eu trabalho até hoje. E um ano depois, eu entrei, um ano depois ela chegou na empresa. E 2 anos depois a gente começou a ter mais ou menos um afeto. Onde a gente começou a namorar e em agosto de 2010 a gente passou a morar junto. Sim. E você, solteiro na época? Solteiro, eu tinha acabado um relacionamento, comecei com ela já assim... Já na sequência? Um seguido do outro. E tinha tudo, né? Eu trabalhava, mas ganhava bem, e tinha carro, tinha tudo que eu queria. Sim, sim. Eu nunca me faltou, para esse mundo nosso, nunca me faltou nada que eu não quisesse. Então não tinha carro, com som, com balada. Do ponto de vista da juventude, então você tinha tudo que a juventude gosta. Ok. E você, Aline, como é que foi? Quando você conheceu o Fábio, como é que era a sua vida naquela situação? Quando eu conheci o Fábio, eu estava... a Maria Luísa não é filha dele de sangue, né? Eu tinha um namorado e engravidei dele. E comecei a trabalhar na Toyota logo quando ela era bebezinha. Nós começamos a conversar, a ter amizade. Eu tinha terminado com o pai da Maria Luísa. E passado algum tempo, a gente começou a namorar, mas eu já morava sozinha com a Maria Luísa, né? E batalhava para ter o que eu quisesse para ela também, então trabalhava bastante. Mas também não me faltava nada, era tudo justo, mas não me faltava nada. E você teve a Maria Luísa com quantos anos? 27. 27 anos. Você tinha uma relação estável quando você teve ela ou não? Era um namorado, né? Namorado. A gente até tentou, morou junto, tudo, por um tempo, mas muitas brigas também, discussões, não havia concordância entre nós dois, de forma nenhuma. Então, foi muito difícil a separação, foi muito traumática, tanto para mim quanto para Maria Luísa. Sim. Mas foi assim, naquele momento, sem a gente ter o conhecimento, foi o que a gente achou que deveria ser feito. Lógico. Não casamos na igreja nem nada, mas moramos juntos. Entendi. Muito bem. Então quando você veio conhecer o Fábio, você já tinha uma filha. Isso. Né? E como é que foi, Fábio, no começo, essa relação sua com a Aline, ela já tendo uma filha, como é que você encarou essa realidade dela? Você solteiro e tal, né? Um cara que, pelo que você falou, já tinha tudo e você vai pegar uma mulher com um filho, uma filha. Mas é aquilo, né? A gente se apaixonou e isso não se tornou um empecilho para minha vida, sabe? A Maria Luísa é muito querida, eu aprendi a gostar dela, eu sempre tive muita paciência com criança e a gente aprendeu a viver junto, eu, ela e a Maria Luísa, em paz, sem o contato com o pai da Maria Luísa nunca foi um problema para mim nem para a Aline. E a Maria Luísa sempre respeitou a minha posição dentro de casa e tem o pai dela. Muito bom.
Quer dizer, veja, caro telespectador, que é uma realidade essa, né, desse casal, muito comum, né, onde um dos cônjuges vem já com um filho, né? E a fala do Fábio é importante você considerar, porque mesmo naquele momento da história dele, onde ele não tinha muito conhecimento em relação às coisas que a gente ainda vai tratar aqui, mas você veja que ele tinha consciência que a filha da sua mulher fazia parte dela, não dá para você separar, né? E isso é um detalhe importante, que você que quer se relacionar com alguém e que tem já alguém, ou um filho ou uma filha, você tem que entender que você não consegue separar esta relação de pai-filho, ou pai-filha, ou mãe-filho. Na verdade, essa relação paternal ou maternal, ela é muito sólida e nenhum relacionamento posterior a esse é capaz de separar, né? E se você quiser separar, você vai ter um problema seríssimo no seu relacionamento. Se você não entender que quando você escolhe alguém e esse alguém já tem uma relação familiar com filhos, essa relação deve ser inserida dentro do seu relacionamento. Se você não quiser assim, infelizmente o que eu tenho para lhe dizer é o seguinte: busque alguém que não tenha um histórico com filhos. Porque se você quiser estar com essa pessoa, mas não quiser entender que o que ela tem também faz parte dela, você vai ter sérios problemas no seu relacionamento, e com certeza esse relacionamento está afadado ao fracasso, porque não há como você separar uma situação de pais e filhos, né? Foi o que aconteceu com o casal, e graças a Deus naquele momento o Fábio teve esse entendimento de entender que a Aline, ela vinha com uma pessoa, e essa pessoa deveria ser somada ao seu relacionamento, e foi isso que ele fez, e não foi um empecilho para eles naquele momento, ok? Muito bem, aí vocês se conheceram, e o que te chamou a atenção na Aline, Fábio? Olha, até hoje, a inteligência da Aline, o jeito que ela fala comigo é o que realmente me prende a ela. Ela me ensinou muitas coisas, através dela que eu passei realmente a vir para uma igreja. Ela me colocou a importância de buscar Deus, e a cada dia que passa a gente vai aprendendo mais e mais. E você, Aline, o que te chamou a atenção no Fábio? Ele fala que ele é bonito, né? Beleza. Pra todo mundo ele fala. Além da beleza. Além da beleza. Também isso, o jeito dele, né? E a forma que ele trata as pessoas, como ele é querido por todo mundo, a calma dele, a tranquilidade. E a gente conversava muito sempre, mesmo quando a gente não tinha relacionamento, a gente sempre foi muito amigo. Então eu sempre tive nele uma pessoa de confiança, uma pessoa que era um grande amigo. Então, com essa amizade, foi crescendo e a gente foi amadurecendo. Então, com isso, cada dia mais ele me cativou. Ok, muito bem. Bom, meus queridos, é importante você entender que, lógico, todo mundo tem um começo no relacionamento conjugal, e esse começo ele é embasado em uma situação de carinho e afeto mútuo e daquela paixão, né, primária, que tem a ver com a relação dos dois, até no seu porte físico, na forma com que a pessoa se comporta. Mas veja que, na maioria das falas dos casais aqui, a beleza ela é o que chama, mas não é o que sustenta um relacionamento. Vocês podem ver no caso deles, eles começaram a falar sobre a beleza, mas automaticamente as pessoas, depois disso, que é uma coisa muito superficial, elas vão para a personalidade de cada um, ou seja, o comportamento, a forma que a pessoa pensa, e é isso que dá consistência para um relacionamento. Depois que vocês se conheceram, então vocês namoraram quanto tempo? Nós ficamos aproximadamente 8 meses namorando, e fui morar na casa dela, com a Maria Luísa também, viu? Sim, sim. E nos casamos em abril de 2011. Isso. Vocês na verdade já moravam sozinha, né, Aline, com a sua filha? Morava com a minha filha. E aí o Fábio foi morar junto com vocês? Isso. Vocês moraram junto quanto tempo antes de se casar? Mais de um ano, não, quase um ano. Quase um ano antes de Como é que casar. foi esse começo da vida conjugal de vocês, já morando juntos? Como é que foi? Pra mim era tudo novo, né, Gustavo? Eu saí Na casa dos seus pais? E vim morar com a Aline. Então, as responsabilidades eu fui conhecendo aos poucos, e não me queixei, aprendi junto com a Aline. A Aline sempre
me ajudou a encarar o que ela já conhecia. E foi uma experiência muito boa por ser a minha primeira vez e ela já tá morando com a Maria Luísa sozinha. Sim. Então, para mim foi muito bom. E como é que foi, Aline, quando você recebeu o Fábio na sua casa? A gente ficou muito feliz. A Maria Luísa logo se apegou a ele. Sei. E a gente passeava, saía, viajava. Tínhamos muito amigos, né, em comuns, porque trabalhávamos juntos. Sei. E era muito gratificante. Então tudo que a gente ia fazer era muito feliz, muito bom. Não tinha discussão, não tinha problema, aquele início, né? Sim. E tudo muito novo, e como ele vinha de uma situação financeira bem estável, então não tinha complicações. A gente também não tinha problema com financeiro, porque eu trabalhava, ele trabalhava, então a gente conseguia manter uma vida assim, bem legal, assim, passeio, sair para jantar fora, a Maria Luísa também ganhava bastante presente dele e passeava bastante com ele, então era uma vida muito boa. Você percebia muito o carinho dele com a sua filha, então? Muito carinho mesmo. E sem tirar a importância do pai dentro de casa e mostrar para ela que ela tinha um pai. Então foi bem separado isso na vida dela e foi bem legal. Muito bom. Bom, gente, nós vamos fazer um breve intervalo agora. Fique conosco, na sequência nós vamos continuar essa história, que por enquanto está tudo bem, né, queridos? Mas infelizmente a nossa vida ela dá muitas voltas e nós vamos ver o outro lado dessa história daqui a pouco, ok? Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenault@uol.com.br. Estamos de volta ao programa Vida 3. Obrigado pela sua audiência. Fique conosco, com certeza você não vai se arrepender nesse segundo bloco do programa, ok? Estou aqui recebendo hoje a Aline e o Fábio, um casal que se dispôs a estar contando a sua história. Nós já chegamos no primeiro bloco do programa, contando só do início do relacionamento deles, que a princípio foi tudo bem, né, Aline? Tudo né, bem. Fábio? Né, a Aline já com uma filha, o Fábio aceitou muito bem essa situação e eles vivendo já junto por um período e vivendo felizes, né? Mas e quanto tempo então durou esse primeiro estágio da vida de vocês nessa estabilidade? A gente sempre teve muita comunicação, a gente sempre conversou bastante. O diferencial é que sempre que surgia alguma discussão, o meu momento ali de nervoso era só naquele momento e no dia seguinte passava, e a Aline não. Sim. A Aline sempre levava mais 1-2 dias para conseguir digerir tudo aquelas nossas discussões até a gente conseguir chegar num acordo. Sim. E quando a Aline engravidou, surgiram algumas dificuldades na nossa vida. Depois de quanto tempo ela engravidou?
Mais ou menos um ano depois que vocês estavam juntos? A gente casou em fevereiro, a gente casou em abril e em fevereiro ele descobriu que ele estava grávida. Okay. E o Tobias nasceu em setembro. Nesse período de gestação da Aline, no finalzinho, quando estava lá por volta dos 7 meses, eu saí da empresa onde eu trabalho hoje para ir ajudar o meu pai. A gente tinha uma empresa de transportes e estava passando por uma dificuldade e eu senti que eu precisava ajudar ele para a gente acabar não acabando com a empresa e tudo. Ok. Só que nessa época eu saía muito cedo de casa para trabalhar e voltava muito tarde. Tinha vezes que a gente saía às 6 horas da manhã e retornava por volta da meia-noite. A empresa de transporte, a gente estava pegando uns negócios muito grandes e eu tenho isso dentro de mim, que eu tenho que ter o controle na mão e preciso administrar, porque se eu colocar uma outra pessoa não vai sair. Você não consegue delegar muito. Não. E estou tratando isso dia após dia, mas nessa época foi muito difícil, porque a Aline estava grávida. Então qualquer dor, qualquer coisa, ela sabia que ela não podia contar comigo, porque eu estava envolvido na empresa. Sua cabeça estava em outro lugar. Outro mundo. E diferente do dela. Sim. E foi quando começou a surgir com algumas complicações de saúde, e quando acontecia, quando eu descobria, a Aline já estava no hospital. Então eu não pegava aquela parte quando ela começou a sentir algum tipo de dor para levar ela, acompanhar ela no hospital. E foi quando começou a surgir mais discórdias do que o que não acontecia antes. Nosso, exatamente. É complicado ter uma gravidez sem marido, né, Aline? É muito complicado. E a minha gravidez teve muita dor, eu sofria contrações direto, tanto é que desde dos primeiros meses eu já tive que tomar muitos remédios e eu tomava muita injeção, e essa injeção eu fui engordando demais. Quando eu comecei a ficar com o Fábio, eu tinha 50 quilos. No final da gravidez eu estava com 73. E aí isso me deixava assim muito preocupada, porque gorda, né, e com dor e não podendo trabalhar, e sentia muitas dores, passava muito mal e via cada vez mais o Fábio distante. Então eu me sentia feia, eu me sentia não digna de poder acompanhar ou de ajudar o Fábio naquele momento que ele precisava, os pais deles precisavam. E também aí fui achando que ele não gostava mais de mim por causa disso. E aí foi surgindo cada vez mais discussões, mais brigas. Você foi se sentindo até meio rejeitada em relação. Ou seja, o seu corpo, a sua gravidez, o seu marido trabalhando outra coisa fora, numa realidade diferente que ele não conhecia. Isso tudo acabou tirando um pouco a estabilidade, muita estabilidade de vocês, né? Muito, até financeira, né? Porque ele saiu do serviço, que ele estava estabilizado, que tinha tudo, os pais dele tinham uma vida estável, e com o problema na empresa se perdeu, né? Então isso daí foi bem complicado, a situação financeira também, que agravou mais ainda também as nossas discussões. Sua cabeça não estava naquele momento para sua mulher, né, Fábio? Nem para o seu filho? Não, meus pais, grato pela minha ajuda, mas preocupado com a minha vida pessoal. E eu me entreguei com a forma de querer ajudar a empresa e acabei dividindo o meu tempo. Só que a maior parte do tempo, ao invés de ficar com a Aline, você ficava na empresa. Então, queridos, veja que a nossa vida ela traz essas situações onde nós temos que escolher. O Fábio tinha uma escolha ali, em ajudar os seus pais ou em dar uma assessoria maior para a Aline, né? E, via de regra, nós nos esquecemos da importância, neste momento, da família. É uma coisa inconsciente, na verdade a gente não pensa assim, né? Eu tenho minha família e tenho um outro a fazer, o que eu vou escolher? Ainda mais na situação que a Aline se encontrava, você já estava grávida, e toda mulher no período de gravidez ela fica mais sensível, ela fica mais carente, ela fica mais desejosa de ter um amparo do seu marido, né? Isso é importante, na verdade a mulher que fica grávida, mas o marido ele é um coparticipante direto para a estabilidade emocional da mulher nesse período. Isso é importante você saber, você que é homem, ou seja, as mulheres elas precisam de nós no momento da gravidez, é isso que vai dar estabilidade emocional, estabilidade física, para que ela possa passar por esse período na vida dela com tranquilidade. E nesse momento o Fábio estava longe,
E veja que aí abriu-se uma brecha muito grande no relacionamento deles para que a coisa não fosse mais como era antes disso. Isso durou quanto tempo, Fábio, essa situação? Foi em setembro de 2011 até abril de 2012, porque chegou por volta de fevereiro de 2012, eu sentei com meu pai e num acordo a gente chegou que não dava mais condições de manter a empresa e resolvemos vender tudo, conseguimos vender tudo. E nessa época ainda meu pai teve um problema sério de saúde, então ele realmente entregou, falou, Fábio, vamos parar. Sim. Quando eu parei, retornei para a empresa, não onde saí, voltei para a empresa onde ele trabalha. Sim. E aí começou a nossa vida de novo e foi quando a gente teve aquela esperança de que tudo ia voltar ao normal. Mas o assunto, as discussões, as ocasiões da vida estava muito forte para a gente continuar a viver normalmente. Ou seja, você tentou resgatar aquilo tudo, mas ficou difícil. Muito difícil. Aline, quando ele voltou para casa e terminou o serviço lá com o pai dele, enfim, a empresa foi vendida, ele retorna. E como é que você recebe o Fábio de novo nessa situação? Como é que você recebeu ele? Eu tinha muitas mágoas, né? E o Tobias, ele nasceu prematuro, nasceu na primeira semana do 8º mês. Então ele ficou muito tempo na UTI e pegou uma bactéria na UTI e aí ele ficou precisando várias vezes ficar internado, doente, precisava de um tratamento. E aí o Fábio voltou e ele não, assim, a gente não conseguia pensar nessa realidade. Como ele mesmo disse, aquela felicidade de antes, tudo que a gente tinha antes, não conseguia, porque agora tinha um bebezinho que precisava de muita atenção. Então a gente não conseguia sair, a gente não conseguia viajar e ficou muita coisa aberta, muita coisa que não tratada em vocês. Eu fiquei muito magoada, né? Fiquei muito ressentida. Como ele mesmo disse, eu demoro a digerir e passar, né? Ele passava, acabou, vamos para outro problema. Não, eu ainda ficava magoada, porque eu não... Poxa vida, foram meses que eu fiquei sozinha e eu não conseguia. E também a gente saía de casa junto, almoçava junto, voltava junto. Sim. E chegava em casa, eram os problemas do serviço, eram os problemas de casa, e toda aquela situação foi piorando. Veja, telespectador, veja como a visão é diferente do homem e da mulher. E é assim mesmo. As mulheres, principalmente nesse momento de gravidez, e mesmo fora dele, elas são sensíveis a pequenos motivos. E nós que somos homens, a gente passa por cima como se fosse um trator em cima desses pequenos motivos. Nós não damos o devido valor a essa sensibilidade feminina. E quando, por exemplo, o Fábio volta para casa, pegando a fala deles aqui, ele volta e vamos tocar o barco daqui para frente. Mas ficou muita coisa aberta no coração da Aline que não foi tratada, ou seja, que não foi conversada entre os dois, a questão dessa carência, dessa ausência que ficou latente dentro do coração dela. Então, você, caro companheiro homem, nós devemos entender que nós precisamos entender as nossas esposas. E nós não podemos deixar de considerar a sensibilidade feminina, com o risco de, lá na frente, nós colhermos situações desagradáveis para a nossa própria vida conjugal e para a nossa própria vida como homem. Então, você deve entender que elas são sensíveis aos motivos e nós não devemos desprezar esse sentimento feminino. Nós devemos considerá-los e entender o lado feminino como ela própria vê o problema. Não é simplesmente virar a página, como nós fazemos facilmente, né, Fábio? Mas nós devemos entender que esse virar a página, ele deve acontecer, mas nós não podemos deixar nenhuma situação anterior a isso de uma forma sem tratamento, ok? Podendo gerar cicatrizes terríveis no coração das nossas esposas ou companheiras, ok? Bom, estamos encerrando o programa Vida 3 de hoje. Nós gostaríamos de agradecer a sua audiência. Veja que o casal começou bem e já houve um problema sério aqui de relacionamento. Nós vamos tratar no próximo programa. Então eu gostaria que você ficasse atento
na exibição do programa na próxima semana. Nós temos certeza que Deus tem algo para falar para você ainda na questão conjugal desses dois. Ainda não entramos no principal ponto do relacionamento deles, no principal ponto do depoimento deles, mas tenho certeza que vai atingir a sua realidade e vai servir muito para que você possa ter essa experiência como base para a sua vida conjugal, ok? Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos, obrigado pela sua audiência. Reveja as nossas reprises que estão passando aí na sua tela durante a semana e que você possa também nos visitar no Facebook. Se você quiser ganhar essa caneca aqui, olha, uma caneca bacana, né? Chique, a canequinha do programa Vida 3, você pode conseguir essa caneca se você entrar na página do Facebook, lá tem as instruções para que você possa ganhar uma caneca dessa aqui gratuitamente do nosso programa. Esteja conosco na próxima semana, tenha uma semana abençoada, que Deus esteja com você e até a semana que vem, se Deus assim o permitir. Obrigado pela atenção de todos.